E temos informações em Brasília, Gabriela Echenique. Fabio, a gente acompanha agora uma coletiva aqui do secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, que vai detalhar aí a PEC da reforma da Previdência que foi enviada ao Congresso Nacional. Neste momento, Marcelo Caetano começa a falar. Vamos ouvir os detalhes da proposta. Para a geração dos meus netos que nem nasceram. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes, na sequência ao longo dos anos. Quais foram nossos grandes princípios ao fazer essa reforma? Um primeiro grande princípio é o respeito total e completo a qualquer direito adquirido. Nada, absolutamente nada, se altera para aquelas pessoas que já recebem suas aposentadorias, que já recebem suas pensões, e também para aquelas pessoas que, mesmo que não se aposentaram, já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria, à sua pensão. Quando eu digo completaram as condições de acesso à sua aposentadoria ou à sua pensão, não se refere só a data hoje, em que a PEC foi encaminhada. Se refere à data em que a PEC será efetivamente válida, publicada, promulgada. Então, por exemplo, se alguém, um homem, completa ao longo do processo de tramitação da PEC, ou mesmo já tenha completado 35 anos de contribuição, que é a condição de acesso ao benefício que existe hoje, essa pessoa pode se aposentar exatamente com as mesmas regras existentes hoje. Então, o direito adquirido se entende não somente para aquelas pessoas que já recebem o benefício, mas também para aquelas pessoas que já completaram a condição para ter sua aposentadoria, para ter sua pensão e ainda não requereram seu benefício. Mesmo aquelas pessoas que vão completar ao longo do processo de tramitação da PEC, da Previdência, da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Então, é só depois que a reforma for efetivamente promulgada, publicada, é que aí sim passa a valer as novas regras para quem ainda não completou as condições de acesso ao benefício. Segunda condição, essencial, todos contribuem. Todos. Não haverá exceção. De uma forma ou de outra, todos contribuem. Políticos, servidores públicos, não servidores, as regras serão iguais para todos. A exceção a essa PEC são as Forças Armadas, as quais serão tratadas posteriormente, não no momento atual, por meio de um projeto de lei, e também respeitaremos suas especificidades, mas não haverá qualquer tratamento de exceção. Todos, bem ou mal, de uma forma ou de outra, vão contribuir para o processo de ajuste e manutenção do regime previdenciário. Vou expor isso ao longo do tempo. Deixa eu fazer a exposição, que é um pouco completa, e aí eu abro, tá? As perguntas mais, de repente, eu posso, para esclarecimento, algo mais longo, deixo para depois. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva do secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Vamos continuar ouvindo. Você falou? Não, Polícia Militar e Bombeiro, artigo 42 da Constituição, é o seguinte: o que aconteceu é que as regras de transição para a nova regra serão estabelecidas por cada estado. Por quê? Porque hoje
as regras dos militares estaduais são definidas totalmente por meio de lei estadual. Então não tem como num processo de emenda constitucional, como cada estado tem um tratamento diferenciado, você estabelecer uma regra de transição igual para todo mundo. Vamos lá. Deixa eu fazer a exposição e depois vocês me perguntam. Os jornalistas iniciaram as perguntas antes da hora. Podia fazer a reforma. Mas vamos continuar ouvindo, então, Marcelo Caetano, secretário da Previdência. Algumas questões bem claras. O Brasil envelhece muito rapidamente. Isso é muito bom, por um lado. É muito bom, por um lado, porque a gente vive cada vez mais. Então, é uma coisa que nós, de fato, queremos que venha acontecer. Mas, se é bom de um lado, tem consequências. E o que acontece quando a gente observa o nosso processo de envelhecimento populacional especificamente? Hoje, nesse ano de 2016, de acordo com o IBGE, existem na faixa por volta de 12 idosos, definição de idoso, uma definição demográfica, são pessoas de 65 anos ou mais, uma definição técnica, para cada aproximadamente 100 pessoas em idade ativa, também definição técnica, 10 a 64 anos. A gente envelhece muito rápido. De acordo com as projeções do IBGE, em 2060, esse número deve subir para 44. Então, a gente vai ter mais de 4 idosos para cada 10 pessoas em idade ativa, comparativamente a hoje, que a gente tem algo na faixa de 1 idoso para cada 10 pessoas em idade ativa. Quando a gente está falando de previdência, como é um programa voltado mais naturalmente para a população idosa, isso, naturalmente, que esse processo de envelhecimento populacional, mais gente vai receber o benefício, menos gente contribui, então isso dificulta o financiamento da Previdência. Então, a gente tem que reformar a Previdência para poder manter a Previdência. O grande objetivo da reforma da Previdência é que a gente quer continuar com a Previdência. Estamos aqui reformando, eu, os meus colegas aqui do lado, que me ajudaram no processo de elaboração da reforma, nós estudamos Previdência há muito tempo e nós queremos que continue a Previdência. E justamente porque nós queremos que continue a Previdência, a gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. O processo de envelhecimento populacional no Brasil é tão intenso que, no futuro, a gente deve ficar mais envelhecido que os Estados Unidos e a gente também deve ficar muito próximo de uma estrutura populacional europeia. Não de uma estrutura populacional europeia de como ela é hoje, mas de uma estrutura populacional europeia de como ela será lá na frente. A gente se aproxima muito na estrutura demográfica, na pirâmide populacional brasileira, de uma pirâmide populacional europeia, claro que não agora, mas no futuro. E aí na Previdência a gente tem que fazer as reformas pensando lá na frente. Agora, a questão não é somente uma questão de futuro, é uma questão de presente também. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chega a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcance 181 bilhões de reais. O problema não é só no RGPS, não é só no INSS, é também nos regimes próprios de previdência, nas aposentadorias dos servidores públicos, seja da União, seja de estados e alguns municípios. É latente, é evidente isso. Basta observar quando algum estado tem dificuldade de pagar folha, de pagar seus aposentados, seus pensionistas ou mesmo seus servidores ativos. Se chega nesse ponto é que o dinheiro realmente acabou. Então, não adianta a gente prometer coisas que a gente sabe que vai ter dificuldade de cumprir ou que não vai ter capacidade de cumprir.
tem que ajustar para poder cumprir aquilo que promete. Próximo. Dado isso, quais são as grandes premissas da reforma? Primeira grande premissa: um grande intuito, mesmo sabendo do grande desafio que é de fazer uma reforma em um processo de envelhecimento populacional tão acentuado, o grande intuito é garantir a sustentabilidade da Previdência. Isso não é meramente uma conta financeira, não é uma preocupação puramente fiscal. A preocupação por trás disso está exatamente no pagamento das aposentadorias e pensões dos beneficiários, seja do INSS, seja do regime próprio de previdência. Então, quando se tem uma perspectiva de solvência das contas da Previdência, é uma perspectiva para poder garantir, sim, o pagamento dos benefícios das pessoas. A outra grande premissa, que eu fiz questão de realçar aqui no início, é o respeito aos direitos adquiridos. Isso é muito importante, eu quero reforçar esse ponto. Todos que já estão aposentados, todos que já recebem suas pensões, terão suas regras mantidas exatamente como estão. Não só quem já recebe, mas aquelas pessoas que já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria ou à sua pensão, mas ainda não a requereram. Não só hoje, mas ao longo do processo de tramitação da reforma da Previdência. Outro fato importante de se colocar: nós pensamos sim em regras de transição. As regras se alteram, mas elas se alteram de modo gradual. Nossa transição estimada é de 15 a 20 anos para as novas regras, até as novas regras entrarem na sua completude. Então, não é algo que também vai mudar da noite para o dia. Tem regras que permitem a transição do sistema atual para o novo sistema. Outro ponto é a harmonização do direito previdenciário para os brasileiros como um todo. A gente vai abrir aqui algumas aposentadorias que se permanecem como especiais. Eu vou expor um pouco mais à frente quais são. Práticas internacionais. Também observar quais são as melhores práticas internacionais e seguir essas melhores práticas internacionais. Não há país algum que a gente tomou como referência, esse país a gente quer copiar o modelo dele. Não há isso. Nenhum país é tomado como referência. Cada país define suas próprias regras com base em técnica, com base em política, né? Mas existe uma norma internacional, um padrão de comportamento internacional, e nós tentamos então seguir esses padrões internacionais. Outro aspecto importante da nossa reforma é que não haverá aposentadorias inferiores ao salário mínimo. Em relação às aposentadorias, piso, as aposentadorias, haverá modificações em relação a pensões por morte, que a gente comentará um pouco mais à frente, mas em relação às aposentadorias, o piso previdenciário permanece igual a um salário mínimo. Pois bem. Estamos acompanhando, então, aqui a entrevista com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. A nossa reforma. E a gente está alinhando todos os grupos. Claro que as regras de transição não são exatamente as mesmas para todos os grupos, em função de diferenças que existem para cada categoria em particular. A gente tem muito tratamento diferenciado, mas existem regras de transição para esses grupos. Os grupos, em particular, para os quais
manteremos regras favorecidas de acesso ao benefício, são os deficientes, e também aquelas pessoas que trabalham expostas a algo que prejudica efetivamente a sua saúde, né? Então, essas aposentadorias, elas se mantêm com uma característica de especial, mas também nós limitaremos a diferença que tem em relação à idade de aposentadoria que nós vamos propor e ao tempo de contribuição de aposentadoria que nós vamos propor, um teto de diferença, no máximo 10 anos a menos de idade para as aposentadorias e 5 anos a menos de tempo de contribuição para essas aposentadorias especiais. Bem, quando a gente comenta... Está acompanhando aí a fala do secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, detalhando a reforma da Previdência. Vamos ouvir. Alguns pontos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer discussão a respeito da reforma de Previdência, entram em questão. O primeiro, que muitas vezes é o mais comentado deles, mas não é o único deles, são as regras de acesso. E aqui nós propomos uma idade mínima de aposentadoria igual para homens e mulheres e uma regra de transição que eu vou explicar em breve, daqui a pouco. Mudanças também na fórmula de cálculo do benefício, qual é o valor da aposentadoria que as pessoas passam a receber. As pensões por morte, como mudam as pensões por morte. Um conjunto de outras propostas previdenciárias e também alterações para compatibilização entre os benefícios contributivos e os benefícios não contributivos, uma compatibilização do benefício de prestação continuada, às vezes também aparece com o nome de LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, para se compatibilizar essa estrutura dos não contributivos, das pensões não contributivas com as pensões efetivamente contributivas. Então vamos aos pontos. Quais são as novas regras de acesso e as novas regras de transição? Na PEC se propõe como regra permanente, ou seja, aquela regra que vale para quem ainda vai ingressar, uma aposentadoria aos 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Agora, a gente não tem como esperar muito tempo para fazer a reforma da Previdência. Se nós fizéssemos uma reforma da Previdência em que as novas regras valessem somente para aquelas pessoas que ainda vão ingressar no mercado de trabalho, somente para as pessoas muito jovens, a gente começaria a perceber os efeitos da reforma da Previdência daqui a 30, 40 anos. Nós não temos tempo de esperar tanto. Não temos condições de esperar tanto. Então, regras de transição têm que ser estabelecidas. Então, quais são os cortes? Um primeiro corte, para que vale essas regras novas. Essas regras novas vão valer para os homens com idade igual ou inferior a 50 anos, a partir da data em que essa emenda constitucional efetivamente entra em prática, entra em atuação, e para as mulheres com menos de 45 anos, 45 anos ou menos, na data de promulgação, na data de publicação dessa emenda, por favor. Não, a regra nova vale para quem tem mulheres com 45 ou menos, ou homens com 50 ou menos. Na regra nova, 50 ou menos para homens já entra na regra nova. Não. A regra nova, se você é mais jovem, a transição é para quem tem mais. Agora a regra nova, essa dos 65 anos de idade para todos e 25 anos de contribuição, vale para as pessoas, homens com 50 anos ou menos, mulheres com 45 anos ou menos.
Não, tudo bem, sim, inclui, né? 50 anos lá. Bem, e quem tem mais dessa idade? Isso daí vale para tanto essa regra de corte, essa idade de corte de 50 e 45, vale tanto para os segurados do INSS, quanto também para os servidores públicos regidos pelo artigo 40 da Constituição. A PM, a Polícia Militar e os bombeiros, eles estão no artigo 42 da Constituição. E tem uma técnica, aí tem uma questão. Políticos, tá, só um instante. Então, vale para homens com 50 anos ou menos, mulheres com 45 anos ou menos, entra na regra nova, a regra de transição vale para 50 ou mais, 45 ou mais. Professores também estão incluídos. Artigo 40 da Constituição. Não, artigo 40 da Constituição é o artigo que regula a aposentadoria de servidores públicos. Ok? Sim, vale para todo mundo. 45, 50. Aí seja professor da rede pública, seja professor da rede particular. 45, 50. 45 mulher, 50 homem. É a regra geral. A transição, essas pessoas, homens com menos de 50, mulheres com menos de 45, entram na regra nova, dos 65 anos de idade e 25 de contribuição. Não, sim, mas corta nos 45. Tá, mas a regra... Agora, as regras de transição, tá? Aí o professor, que na regra de transição, para o professor em particular, como a idade dele é mais baixa, ele tem uma regra de transição diferenciada. Grosso modo, explicando de modo mais simplificado, como que a gente verifica isso, essa regra de transição? Eu observo o tempo de contribuição que faltaria para esses homens com mais de 50 anos e para as mulheres com mais de 45 anos. Eu vou ver quanto tempo de contribuição faltaria para essa pessoa se aposentar. Sobre esse tempo de contribuição que faltaria para esses homens de 50 ou mais e mulheres de 45 ou mais se aposentar, se aplica um acréscimo de 50%. Então, digamos que um homem com 52 anos, falte um ano para essa pessoa se aposentar. Digamos, um homem de 52 anos com 34 anos de contribuição, falta um ano para esse homem se aposentar. Qual a regra de transição que se aplica a ele? Como falta um ano, eu vou aplicar um adicional de 50% sobre o tempo que restava para ele trabalhar. Um ano, 50%, metade. O tempo dele de um ano é acrescido para um ano e meio. Ok? Então, essa regra de transição é aplicada às pessoas com 50 anos ou mais e às mulheres, homens com 50 anos ou mais e as mulheres com 45 anos ou mais. Sim. Outra questão também em termos de regra permanente, tá? Veja só, a gente pode vir a estabelecer essa idade hoje de 65 anos, tá? Só que a população evolui e de repente a população envelhece muito. E aí de repente 65 anos, que pode ser uma idade razoável para uma regra permanente hoje, pode não ser uma idade razoável para uma regra permanente no futuro. Então, em vez de nós ficarmos fazendo várias reformas constitucionais ou várias reformas legais em função de um avanço da demografia, de um envelhecimento populacional, a gente prevê nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional, uma possibilidade de ajuste automático dessa idade de 65 anos de acordo com a evolução demográfica. Poderia se interpretar dessa forma, mas enfim, o que acontece? Se a expectativa de sobrevida das pessoas, se a expectativa de vida das pessoas começa a crescer, a partir quantos anos elas ainda sobrevivem a partir de 65 anos? Se isso começa a crescer, então, com o passar do tempo, a idade de aposentadoria cresce junto. Qual que é a periodicidade? Olha, vai depender da evolução demográfica, tá? Então, quer dizer, a gente, de acordo com as projeções atuais,
deve haver até 2060, por aí, na faixa de 2 ajustes, tá? Poderia, né? Mas, enfim, dificilmente isso vai acontecer, né? Até 2060 devem ter 2 ajustes. Aí vai elevando um em um ano. Não agora, tá? Isso demora, tá? Até nesse prazo de 40 e poucos anos aí. Mas, gente, a expectativa de vida não evolui tão rápido, tá? Então, quer dizer, a gente tem um período, de acordo com as projeções, quer dizer, até chegar a 2060, ainda faltam 44 anos, então, ao longo desse período, a gente prevê uma possibilidade de ajuste, 2 ajustes, né? Mas de acordo com a evolução demográfica, né? Bom, uma informação importante aí que o secretário da Previdência acaba de dizer, Marcelo Caetano, é que esse 65 anos não é fixo. A PEC, ela traz essa possibilidade de mudança relacionada à expectativa de vida da população brasileira até 2060, 2 ajustes, aumentando um ano, normalmente em cada ajuste. Vamos continuar ouvindo aí a reforma da Previdência. Entendeu? Quando houver uma evolução... sim, todo ano... O IBGE, que é o nosso órgão oficial, publica essas tábuas de sobrevida. Então a gente vai acompanhando, isso daí é publicizado, todo mês de dezembro ele publiciza isso, e aí vai se verificando quando houver um lapso de tempo, um intervalo de tempo em que essa expectativa de vida, de sobrevida aos 65 anos aumenta um ano, a idade da aposentadoria aumentaria um ano também. Automaticamente. Agora, claro, vai ter que... porque quando você faz uma emenda constitucional, aí um aspecto mais técnico, tem que ter algumas regulamentações legais depois, mas não precisaria ter outra emenda constitucional ou outra reforma da Previdência para aumentar a idade. Tá? A gente continua acompanhando os detalhes da reforma da Previdência. Outra informação importante que ele passou aqui também é que as pessoas que vão aí estão num período de transição. São homens que têm mais de 50 anos e mulheres que têm mais de 45 anos. Porque, quem tem abaixo dessa idade vai já entrar nas regras novas, nas regras atuais. Vamos continuar ouvindo então Marcelo Caetano, secretário da Previdência. Agora os jornalistas começam a fazer algumas perguntas e tirar mais dúvidas sobre os dados e os detalhes que ele acabou de informar. Não é a expectativa de vida ao nascer, que é esse número que você está se referenciando, mas a ideia é essa, a expectativa de vida, quantos anos que você espera viver, a expectativa de sobrevida quando se tem 65 anos. Não, 65 é porque segue um padrão internacional. Gente, ao final vai ter uma distribuição de perguntas e respostas para questões mais... Mas eu vou responder, calma. Mas aqui ao final os jornalistas estão ali ansiosos com várias questões e estão fazendo a pergunta antes da hora. Ele está fazendo primeiro a exposição com todo o detalhamento de sobrevida aos 65 da reforma e na sequência tem a abertura de perguntas para os jornalistas, mas eles já estão se antecipando e fazendo as perguntas principalmente sobre essa mudança aí da data de 65 hoje, a expectativa anos. de sobrevida para homens e mulheres, tá, aos 65 anos, ela fica na faixa de 18 anos. O que eu quero dizer com isso? Alguém que hoje tem homens e mulheres, para ambos os gêneros, tá? Alguém hoje com 65 anos, no Brasil, de acordo com o IBGE, você estima que essa pessoa venha a sobreviver na faixa de 18 anos a mais, entendeu? Então vai ser... Agora, o IBGE publica isso todo ano, tá? Todo 1º de dezembro, bem no início de dezembro, todo ano ele publica isso. Ele está detalhando aí a história da expectativa de vida do IBGE, porque, segundo a PEC... porque na verdade tem números decimais, mas a ideia é por aí. A aposentadoria vai estar baseada justamente nessa expectativa de vida que é anunciada pelo IBGE, a expectativa de vida após os 65 anos. 18 e tem umas frações no meio. Quando chegar, completar um ano, além disso, aí se ajusta. E aí vai ser 19, digamos, hoje eu não estou com o número de cor aqui, mas digamos que hoje seja 18,64. E aí quando 18,4 era em 2015, tá?
Então, quando chegar a 19,4, tem um primeiro aumento, 20,4 tem um segundo aumento. Agora, se vê um número de casas decimais, tá? Não é 18, 19, não é o número inteiro, é quando evolui de fato o que se considera as casas decimais. Tá? Tá, fica por volta da virada dos anos 20 para os anos 30 e dos anos 40, entre os anos 40 e os anos 50. Então eles falam aí, a primeira mudança na data deve vir em 2020, mais ou menos, aí aumentando 65 para 66, e a próxima mudança entre 2040 e 2050 para 67 anos. Vamos continuar ouvindo outros detalhes. Para o regime geral de previdência social, quanto para o regime próprio de previdência social, né? Vai se manter uma regra, uma conta inicial, que é feita hoje, que é considerar a média dos salários de contribuição dessa pessoa. Então, quando alguém se aposenta hoje, se aplica, né, se calcula o benefício dessa pessoa com base na média dos salários de contribuição. Isso está mantido. Só que o que ocorre? Hoje a gente tem fator previdenciário, hoje a gente tem a fórmula 85-95, né? E essas regras, essas fórmulas acabam com a PEC. Claro que não agora, né? Porque existe um processo de negociação no Congresso, né? O Congresso é o palco do diálogo social, mas enfim, quando essa proposta de emenda constitucional for efetivamente aprovada, passa a valer essa nova fórmula de cálculo de benefício. Basicamente, qual é a lógica dela? Eu considero essa média, esse histórico dos salários de contribuição, que é basicamente o mesmo princípio que se tem hoje. Sobre essa média, eu aplico um percentual. Então, a base de cálculo é o seguinte: como a gente está considerando que as pessoas terão que ter 25 anos de contribuição para se aposentar, o piso que vai partir seria de 76%, né? Que é o quê? 51% que vai se aplicar sobre essa média como um todo, somado de 1 ponto percentual a cada ano. Como as pessoas têm 25 anos vão ter que ter 25 anos de contribuição para se aposentar, o valor da aposentadoria das pessoas seria desse 51 mais 25, 76% dessa média. Para aquelas pessoas que contribuem por mais tempo, que contribuíram por mais tempo, antes de ter acesso ao benefício, o valor desse percentual vai aumentando em 1 ponto percentual por cada ano a mais de contribuição. Então, na tabela seguinte, apresenta a lógica desse cálculo. Alguém aos 65 anos de idade se aposenta com 25 anos de contribuição, tem uma taxa de reposição de 76%. Se trabalha, né, chega aos 65 anos com 26 anos de contribuição, vai ter uma taxa de reposição, que é esse percentual que se aplica sobre essa média dos salários, de 77%. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Quanto mais anos a pessoa contribui, na hora quando vier a se aposentar, maior é o valor do benefício, tá? Então, em vez de se aplicar o fator previdenciário, em vez de se aplicar o fator previdenciário, vai passar a se aplicar essa regra da média dos salários de contribuição. Então, digamos que você, quando chegar aos 65 anos, digamos que você tenha, por hipótese, 40 anos de contribuição, por hipótese, tá? Como é que vai ser calculado o seu benefício? Vai pegar o seu histórico salarial, mas isso já é feito hoje, tá? Esse primeiro passo de considerar o histórico salarial já é feito hoje. Você pega o histórico dos salários de contribuição que você teve, tá? Calcula a média desse histórico dos salários de contribuição. Sobre essa média, você aplica essa taxa.
Em vez de aplicar o fator previdenciário, que hoje é aplicado, vai passar a ser aplicada essa taxa. É bem mais simples que o fator previdenciário. Então, só um instantinho. Digamos que você tenha, no exemplo que eu citei, 40 anos de contribuição, quando chegar aos 65 anos. Então, sobre essa média, você aplicaria o quê? 51% mais 40%, 91%. Então, você calcularia primeiro a média dos seus salários de contribuição, mas isso hoje é assim, esse primeiro cálculo. O que não é assim é que hoje se aplica o fator previdenciário. E aqui se deixa de aplicar o fator previdenciário e passa a se aplicar essa fórmula de cálculo. Que 49 anos. Então, assim, bom, a gente continua acompanhando, então, os detalhes. Agora ele está todo o período contributivo. Informando como vai ser. Uma lacuna do período contributivo, repõe tudo. Como vai ser feito o cálculo do salário que a pessoa vai receber como aposentado, que vai cair de todo o período. Mas o cálculo da média já é feito hoje dessa maneira. Mas a base continuará sendo feita através da quantidade de tempo que a pessoa contribuiu e também com a idade dela. A gente está acompanhando, então, aqui o pronunciamento, por enquanto, né? E um pouco já de entrevista com o secretário da Previdência, Marcelo 76%. Caetano. Claro que aí tem o piso do salário mínimo, tá? Na aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa, isso é importante realçar, digamos que a pessoa sempre tenha recebido um salário mínimo, tá? Então, quando chegar nessa idade, com esse tempo de contribuição, não vai se aplicar 76% do salário mínimo, não. Fica no piso do salário mínimo. Não vai existir aposentadoria inferior ao salário mínimo. Essa regra, ela passa a valer no RGPS e também tem uma regra de transição para servidores públicos, né? Servidores públicos, homens com 50 anos ou menos, mulheres com 45 anos ou menos, também se aplica essa regra, né? Ok. Tá, ok. A gente continua acompanhando, então, os detalhes da reforma da Previdência. Ele segue aqui com a lista de detalhes que são importantes aqui falar para toda a população brasileira. Então, Por isso, a gente pede. No início, inclusive, da fala, ele falou da importância dessa reforma da Previdência, até porque, pelo déficit da Previdência, ele disse que nesse ano de 2016 a gente deve chegar num déficit do INSS de 152 bilhões de reais e uma projeção para 2017 de 181 bilhões de reais. Ele deixou claro também que as regras vão valer a partir do momento que a PEC for realmente já decidida no Congresso e publicada. Isso já começa a valer. Tem, porém, uma regra de transição também. Os homens acima dos 50 anos e as mulheres acima de 45 anos terão regras especiais. E quem está abaixo disso já entra na nova regra da reforma da Previdência. Vamos continuar ouvindo Marcelo Caetano. Com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos, tá? Bem, pensões por morte. Pega o microfone, por favor. Os jornalistas já iniciaram algumas perguntas ali. Qual é a regra de transição para o servidor público, por favor? Vamos lá. Os servidores públicos, tá? Porque são pontos de partida diferentes e aí você tem que estabelecer regras de transição diferentes para cada um. Então, por exemplo, se você é do INSS, se você não vai se aposentar pelo INSS, está se aplicando a você o fator previdenciário, entendeu? Se o servidor público não está, tá? Então, o que acontece? Se é um servidor público com 50 anos ou menos, né? Homem ou uma mulher com 50 anos ou menos, 45 anos ou menos, desculpa, essa regra se aplica. Outra coisa diferente também de servidor público, tá? É que o servidor público dependendo da data de ingresso, né,
tem direito a uma coisa que a gente chama de paridade, que é o quê? Reajuste de acordo com o salário de quem está na ativa, tá? Isso depende muito da data de ingresso da pessoa, tá certo? A gente também está acabando com a paridade, tá? Para os servidores públicos com 50 anos ou menos se homem, 45 anos ou menos se mulher. Outra mudança também para servidores públicos, e que vai na tendência de harmonização de regras, tá? É que a previdência complementar, o teto do RGPS, tá? Hoje fica R$ 5.189,92 centavos, salvo engano da minha memória. Ele passa, né, a valer para os servidores públicos também, mas tal como as regras que existem para os novos servidores públicos. Quer dizer, o teto do RGPS, que é o teto de aposentadoria e pensão, né, que alguém que trabalha no setor privado recebe, vai passar a valer também para todos os servidores públicos, mas seguindo as regras de transição já existentes para estados e a própria União, que já instituiu sua previdência complementar, esse teto de R$ 5.189 vale para aqueles servidores que vierem a ingressar após a emenda, tá? Tem um prazo de 2 anos de transição para isso. Não, no fundo é o seguinte, é porque previdência complementar para servidor público, a regra que vem se estabelecendo, já porque, por exemplo, a União já tem uma previdência complementar, Estado de São Paulo, do Rio, já há algum tempo, de alguns anos, e vale a previdência complementar para aqueles servidores que vierem a ingressar após a instituição dessa previdência complementar. A União, uns 6 estados já tem, só que hoje fica a cargo do Estado ou do município, se quiser instituir sua previdência complementar, e com isso o servidor público fica com aposentadoria e pensão limitada ao teto do INSS, somente se o Estado ou o município estabelecer uma previdência complementar, tá? O que a gente está propondo é que todos os estados e todos os municípios que têm um regime próprio de previdência vão ter que ter previdência complementar. Se o servidor quiser aderir ou não à previdência complementar, aí é uma opção dele. E se ele tiver uma previdência complementar, aquela aposentadoria, aquela pensão que ele recebe além do teto do RGPS vai ser resultado da sua própria poupança. Ele vai receber com base naquilo que ele poupou, que ele acumulou nesse fundo de previdência complementar, junto com as contribuições do Estado ou do município. Não será mais um recurso do orçamento como um todo, tá? Microfone, por favor. Microfone, por favor. Claro. Todos os estados e municípios, então, vão ter que ter o regime de previdência complementar. Bom, a gente está dando um prazo de 2 anos de transição para isso. E aí essa previdência complementar, ela fica, quer dizer, se você já está naquele estado ou município que não tenha mais tempo, e aí quiser aderir, é uma faculdade sua, mas enfim, o teto do RGPS, o limite da aposentadoria e pensão no teto do RGPS, fica válido para aqueles servidores que ingressarem após a efetiva instituição dessa previdência complementar. A diferença que ocorre é que hoje, quando se cria a previdência complementar, a própria União quis fazer, o próprio Estado de São Paulo, o Estado do Rio, eles quiseram fazer. O que a gente está falando é que o teto vai ser o limite máximo de aposentadoria de pensões para todos. Agora, para todos os servidores que vierem a ingressar depois da instituição desse fundo. Quem já está no sistema? Quem já está nesse sistema, por exemplo, digamos, alguém com 30 anos que já esteja no sistema, tá? E já entrou lá. Aí ele vai ter o benefício calculado daquela maneira, né? Mas aí ele entra na previdência complementar se quiser. Então aí não teria o limite do teto. O limite do teto do RGPS valeria somente para aqueles servidores que vierem a ingressar após a instituição da previdência complementar. É a mesma lógica que se aplica hoje.
Secretário, eu também queria tirar uma dúvida em relação à questão do fim da paridade. Sim. Isso vai valer pela regra de transição também ou vale para todo mundo? O que acontece? A paridade, mesmo hoje, o que é paridade, tá? Paridade é uma regra de correção do valor da aposentadoria e da pensão que se estabelece para alguns servidores públicos, tá? Hoje, a paridade já não existe mais como hoje, independentemente dessa PEC. Desde 2003, qualquer servidor que ingressou depois de 2003, para esse servidor não se aplica mais a paridade. O que é a paridade? Correção do valor da aposentadoria de acordo exatamente no mesmo momento e no mesmo percentual de alguém que está na ativa. Tá certo? Então, todos os servidores que ingressaram, qualquer servidor, seja de Estado, município, União, que ingressou depois de 2003, a partir de 2004, para ele não se aplica a paridade. Então, já vale a não paridade, a correção pela inflação, já vale como regra permanente. O que a gente está fazendo? Está encurtando o período de transição para a paridade. Tá? Os servidores que hoje têm 50 anos ou menos se homem, ou 45 anos ou menos se mulheres, tá? Mesmo que tenham ingressado antes de 98, por exemplo, vão ter seus benefícios corrigidos de acordo com a inflação. Pensões por morte, que é o benefício que viúvos e viúvas recebem, né, em caso de falecimento de cônjuge. Não só viúvos e viúvas recebem em caso de falecimento de cônjuge, mas também os próprios filhos recebem caso fiquem órfãos, né? Qual a fórmula de cálculo que é proposta, né? Digamos que existe um aposentado, esse aposentado falece com uma esposa e um filho menor de idade. A pensão que ele vai gerar vai ser como que é calculada? Existe uma cota familiar, a cota da família como um todo, de 50%, e cada dependente recebe 10% de cota adicional. Então, nesse caso, em particular, em que existe ligado àquele aposentado que faleceu, 2 dependentes, o valor da pensão seria de 70%. 50% de cota familiar, mais 10% para cada dependente. Se o filho, quando o filho vier a atingir a maioridade, essa cota de 10% do filho não se reverte para a viúva. Então, o valor da pensão ficaria em 60%. Vai se somando 10% por cada dependente adicional até chegar ao valor de 100%. Então, por exemplo, existe uma viúva ou um viúvo com 4 filhos menores de idade, um exemplo. Então, nesse caso, teria uma reposição, a taxa de reposição da pensão seria de 100%. Essa alteração vale tanto para o regime geral de previdência social quanto para o regime próprio de previdência social. Vale para os 2 regimes. Já é assim, Não é. Não tudo, mas aquela, pelo menos a parte de... Não é. Todos os casos. Todos, é 100%. 100%. 100% digamos, dando um exemplo, há um aposentado que recebe R$3.000, tá? Na regra atual, porque isso também não muda amanhã não, tá, gente? Isso daí é um processo de emenda constitucional, tem uma discussão, tem um diálogo social que se estabelece, tudo isso acontece, tá? Então, hoje, se esse aposentado falece e tem, digamos, uma esposa que ficou viúva e um filho menor, o valor da pensão é R$3.000, tá? Quando o filho atinge a maioridade, o valor da pensão permanece em R$3.000, tá? O que a gente está propondo, e isso é uma regra que na verdade já existia no Brasil nos anos 90.
é que ele passará a receber, no caso aqui, se tem esses R$3.000, digamos, nesse exemplo, de uma viúva junto com um filho, receberia então 70% dos 3.000, 2.100. Quando o filho atinge a maioridade, aí essa cota de 10% não é revertida para a viúva. E aí passaria a ser R$1.800. Tá? Vamos lá. Outra alteração que nós estamos fazendo é a vedação da acumulação de aposentadorias. Pode falar. Não, é porque é isso que ele perguntou. Ele perguntou a respeito da possibilidade de acumulação de aposentadorias e pensões. Tá? A regra se altera para que a pessoa escolha entre a aposentadoria e a pensão o benefício que é maior para ele. Por favor, só passar o microfone. Secretário, essa escolha eles podem mudar depois? Agora, por exemplo, a pensão vale mais. Aí depois, daqui uns 2, 3 anos, 2 filhos atingem a maioridade, eu posso escolher então a aposentadoria? Sim, a aposentadoria, você não perde a aposentadoria não, ela fica suspensa. Tá. Entendeu? Aí você escolhe não depois. Tem uma cessação da sua aposentadoria, tem uma suspensão. Se aí com o passar do tempo mudar e o outro ficar melhor, aí você troca. Você escolhe o que é melhor dos dois. E não é mais vitalícia, ou é vitalícia? Continua sendo vitalícia? Não, aí agora, para o INSS, não é. Essa regra, sim, ela me perguntou se a pensão por morte é vitalícia ou não. Essa regra, sim, foi alterada no ano passado. É por isso que eu tinha essa dúvida. Porque, na verdade, houve no ano passado uma proposição de alteração de fórmula de cálculo de benefício, muito parecida com isso daí, e outra que era da temporariedade da pensão. Quer dizer, a pensão ela é vitalícia para se você fica viúvo ou viúva com 45 anos, 44 anos ou mais, tá? Se você tem uma idade inferior a 44 anos, mas isso hoje a regra já é assim, aí a pensão é temporária, no INSS e também no regime próprio da União. Estados e municípios, ela fez a pergunta primeiro, estados e municípios, aí depende se o estado ou município alterou sua legislação. Aqui a gente está constitucionalizando esse tema. Então, essa regra vai passar a valer para todos, após a promulgação da emenda. Não agora, não agora. Esse ponto que eu queria entender, vale para os servidores da União e também para os dos estados... A regra vale para todos. Para todo mundo. Eles não vão ter que ir nas assembleias fazer mudanças? Servidor público, não. Tá. Agora só um ponto importante se esclarecer, tá, gente? Se você hoje... É a questão do respeito aos direitos adquiridos, tá? Se você hoje, no exemplo que eu dei, recebe aquela pensão de 3.000 dividindo com um filho, com uma filha... quando esse filho ou filho atinge a maioridade, a regra continua a mesma, tá? Essa regra só passa a valer para aquelas pensões que vão ser concedidas após a aprovação final desse projeto, dessa proposta, tá? Então, se você hoje já acumula uma aposentadoria com pensão, é um direito adquirido. Você não vai precisar escolher, secretário? Mesmo depois da trás, não. A regra só vale, a questão do respeito aos direitos adquiridos, tá? A regra só se aplica dali para frente, ela não volta para trás. Vai continuar acumulando os dois benefícios. Então sim, se você hoje já recebe uma aposentadoria e pensão, a regra de hoje é essa. Então quando você altera a regra, você não muda para trás, entendeu? Nessa margem da transição, tanto faz. Não, se já recebe o benefício, é direito adquirido. Direito adquirido são duas situações. Ou se a pessoa já recebe o benefício, ou mesmo que não esteja recebendo o benefício, já completou as condições de acesso ao benefício. Então, nada disso se altera para quem já tem direito adquirido, tá?
Duas aposentadorias permite, desde que elas sejam permissíveis de acumulação. Por exemplo, você é um professor da rede pública, da rede particular, tem compatibilidade, então pode se acumular. A questão não é a acumulação de aposentadoria, a questão aqui é a acumulação de aposentadoria e pensão e acumulação de duas pensões. No caso da desvinculação do salário mínimo, isso vai permitir, então, situações em que o pensionista que tenha um filho e tal, receba menos que um salário mínimo de pensão? A pensão, sim, a pensão fica desvinculada. A aposentadoria não. Mas assim, é uma desvinculação só em termos de reajuste ou não, é uma desvinculação de valor também? Menos também. De valor também, de reajuste de valor.